Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Eu gostaria que vocês bondosamente abrissem as vossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 2. Encontrou, diga amém. Segundo aos Coríntios 6, verso 2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Diga comigo nesta noite: Cristo agora. Mais uma vez juntos, todos. Cristo agora. Aplauda Jesus comigo nesta noite. Queridos irmãos e ouvintes, atentos da imutável e transformadora palavra de Deus. A imprensa mundial, falada, escrita, televisionada e digitalizada, ela propaga diariamente os grandes acontecimentos registrados nos 4 cantos da face da terra. E simultaneamente revela os anseios e expectativas de toda a raça humana. Basta nós olharmos numa ótica precisa e abrangente para os quadrantes da terra e veremos quais são os principais anseios e reivindicações da humanidade. Se nós olhássemos nesta noite inicialmente para a Etiópia, a Somália, o Sudão, para Malau e a Tanzânia, o maior bolsão de miséria do planeta, nós poderíamos verificar que aquele povo querido, mas sendo surrado pela fome, sai às ruas e venha pedir pão agora, pão agora. Mas eu gostaria que nesta noite fizéssemos uma viagem importantíssima ainda para o Irã. O Irã do presidente Mahmoud Ahmadinejad, um homem explosivo, inconsequente, vesuviano. O Irã, onde os direitos dos cidadãos estão a cada dia mais reduzidos, e o povo se encoraja e sai às ruas e pede liberdade agora, liberdade agora. Poderíamos ainda nesta noite viajarmos para a República Democrática do Congo, antigo Zaire, onde uma febre hemorrágica chamada ebola simplesmente aflige aquele pobre e sofrido povo, já tendo matado mais de 100 mil pessoas. E o combalido povo daquele referido país sai às ruas de suas cidades e o povo passa a pedir saúde agora, saúde agora. Mas poderíamos ainda nesta noite, com o senso da responsabilidade, olharmos o que está acontecendo na Síria, do ditador Bashar al-Assad, um homem cruelíssimo, um homem terribilíssimo, que está promovendo um verdadeiro derramamento de sangue junto aos seus liderados, o que é extremamente lamentável. As informações indicam que morreram até então 60 mil pessoas, e mais de 500 mil estão refugiadas em países vizinhos, mas um grupo se encoraja e passa a pedir mudanças agora, mudanças agora. Mas nesta noite eu gostaria que nós viajássemos ainda para a Europa, para o velho continente, em particular para a Espanha e para a Grécia, nações da União Europeia, nações inseridas na zona do euro. Estas duas referidas nações vivem uma crise sem precedentes em suas respectivas histórias. E o curioso é que nas duas nações a taxa de desemprego chega a 26%. Trazendo caos a todos os moradores dos referidos países. E o povo então sai às ruas, tanto na Espanha como na Grécia, e passa a pedir reformas agora, reformas agora.
Nesta noite, nós poderíamos ainda olharmos o que está acontecendo aqui no Brasil. A imprensa nacional, falada, escrita, televisionada e digitalizada, ela também propaga quais são os principais anseios e reivindicações do nosso povo. Sim, nos 26 estados e no Distrito Federal, nos 5.568 municípios do Oiapoque ao Chuí, há realmente uma gama de clamor formulado pelo povo brasileiro. E os brasileiros estão a pedir saúde agora, moradia agora, emprego agora, articulação agora, melhorias agora, ética agora, moralidade agora, segurança agora. Sim, estes são os principais clamores registrados dentro da estrutura do nosso país e nos 4 cantos da face da terra. Mas nesta noite eu quero me reportar a um clamor, a uma reivindicação que não está sendo anunciada, propagada, veiculada pela imprensa nacional e internacional, porque ambos setores da imprensa do Brasil e do mundo não conhecem este referido clamor. É um clamor que não está no plano horizontal, mas no plano vertical. É um clamor diferenciado, é um clamor tonitruante e poderoso que abala a estrutura do inferno. É um clamor daqueles que têm fé em Deus, é um clamor daqueles que não olham para baixo, mas olham para cima. É um clamor daqueles que não veem apenas o céu por fora, mas o enxergam por dentro através dos olhos da fé. É um clamor diferenciado, promovido por aqueles que um dia romperam com os laços do pecado e se refugiam à sombra da cruz do Calvário. É um clamor promovido por aqueles que um dia saíram debaixo do chicote do diabo, do azorrague de Satã, e estão descansando nos braços de Deus. É o clamor do povo mais feliz da terra, e este povo diz: Cristo agora, Cristo agora. Aplauda Jesus comigo, porque Ele é a nossa maior reivindicação. Eu tenho certeza que você quer Cristo justamente agora, no centro da tua vida. Queremos Jesus agora para salvar, queremos Jesus agora para libertar, queremos Jesus agora para curar os enfermos, queremos Jesus agora para restaurar a estrutura da nossa família, queremos Jesus agora para nos dar a verdadeira orientação de como podemos ser prósperos neste mundo tão competitivo. Cristo agora, bendito seja o nome do Senhor. Alguém então poderia me perguntar: Pastor Roberto, nesta noite tão maravilhosa, tu vens falar-nos a respeito de uma temática auspiciosa e convidativa, Jesus Cristo agora. Mas qual seria o livro, a cartilha, que nos revelaria Cristo, o bendito Filho de Deus? Estaria Jesus revelado nos escritos de Buda, Confúcio, Maomé? Eu vos afirmo que não. Estaria Jesus revelado no livro Capital de Karl Marx, a cartilha arcaica, ultrapassada e falida dos comunistas? Eu vos afirmo que não. Estaria então Jesus revelado nas mensagens filosóficas de Masaharu Taniguchi, do reverendo Mun Odishoku Asahara? Eu vos afirmo que não. Estaria então Jesus revelado nas mensagens psicografadas de Chico Xavier? Eu vos afirmo que não. Estaria Jesus revelado nas mensagens místicas de Mãe Diná? Eu vos afirmo que não. Estaria Jesus revelado nas orientações astrológicas de Omar Cardoso ou Norman Bloom? Eu vos afirmo que não. Estaria então Jesus revelado nas bizarras colocações doutrinárias de José Luiz de Jesus Miranda ou de Sergei Torop, o novo falso Cristo da Sibéria, no interior da Rússia? Eu também vos afirmo que não, porque todos esses livros que aqui elenquei são falaciosos, são verdadeiros logros que simplesmente levam a humanidade a um caminho distante de Deus. Mas tu queres conhecer o único livro que nos revela Cristo? Ele não é outro senão a Bíblia, a sublime palavra de Deus. Este é o livro que nos revela Cristo, e Cristo é o centro de toda a Bíblia Sagrada. Quem pode levantar a sua Bíblia e dar um brado de vitória comigo nesta noite? Porque Cristo é revelado por este livro. Louvado seja Deus.
Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que existem 3 manifestações diante da proposta em de se aceitar a Cristo como Salvador, de maneira incondicional. Primeiramente, eu quero mostrar-lhes nesta noite o grupo daqueles que dizem, quando se prega a Cristo Jesus, Cristo nunca. Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos vieram do Oriente guiados por uma estrela a Jerusalém. A palavra magos vem do grego magoi, e eles eram astrólogos pertencentes a uma tribo medo-persa, e simplesmente estes eram voltados à prática da astrologia. E meus amados irmãos, quando eles chegaram a Jerusalém, eles perguntaram acerca do Cristo que havia nascido, o rei dos judeus, e isto perturbou a Herodes e a toda a população da cidade de Jerusalém. Nos diz a palavra do Senhor, que então Herodes Antipas, ele convocou os estudiosos da lei, os escribas, os príncipes dos sacerdotes, e lhes inquiriu onde, segundo os escritos sagrados, nasceria o Cristo, o rei dos judeus. E estes disseram-lhe, segundo Miqueias capítulo 5, versículo 2, o nosso Cristo nasceria, portanto, em Belém da Judeia, a 10 quilômetros da cidade de Jerusalém. E naquele momento Herodes então convoca os 3 magos, que segundo a tradição chamavam-se Gaspar, Melquior e Baltazar, e disse-lhes, o menino nasceu em Belém, vão até a referida cidade, achai-o e participai-mo também, para que eu vá e também o adore. Mas era mentira. A partir daquele momento, Herodes assentou no seu coração esta verdade: Cristo nunca. Cristo seria uma ameaça para ele, seria uma divisão de poder, uma divisão do seu prestígio, seria uma ameaça à sua liderança, bem como a todo o Império Romano. E portanto ele dizia, Cristo nunca, absolutamente. E então os magos seguiram para a cidade de Belém, guiados pela estrela, e a estrela que vinha do Oriente trazendo-os, parou diante de uma casa, onde ali eles encontraram Maria e o menino Jesus. E nos diz a Bíblia, que os magos ali adentraram e adoraram a Cristo Jesus prostrados, e abriram seus tesouros, e deram-lhe ouro, incenso e mirra. O ouro fala da realeza, simplesmente o incenso fala da divindade, e a mirra do sofrimento e morte expiatória, morte vicária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu acho lindo neste texto é que simplesmente eles foram até Belém e ofereceram presentes para Jesus. Existem pessoas que só querem pedir, existem pessoas que só querem reivindicar, existem pessoas que só querem solicitar, mas nada tem a oferecer a Cristo. Nesta noite, abra a tua boca e glorifique o nome de Jesus, ofereça a Ele o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Bendito seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. E à noite, avisados em divina revelação, eles partiram por uma outra estrada, porque Herodes intentava matar o menino. O curioso é que Deus sabia que Herodes tinha um plano maquiavélico para matar a Cristo, e por isto orientou os magos a seguirem por uma outra estrada. Eu quero abrir um parênteses e falar contigo nesta noite, meu irmão e minha irmã, num outro aspecto. Se o diabo trancou a tua caminhada, se o diabo obstou a tua marcha, se o diabo quer interceptar a tua marcha triunfante, Deus tem uma outra alternativa para ti. Este é o ano da expansão. Esta igreja vai crescer, e você também vai crescer como empresário, como profissional liberal, vai crescer como funcionário público, você vai crescer dentro da esfera de sua ação, vai crescer como obreira, vai crescer como obreiro. Em nome de Jesus, eu profetizo vitória. O diabo não vai obstar a tua jornada, você vai vencer, expandir, em nome de Jesus. Quem crê, aplauda Jesus comigo nesta hora uma vez mais. E diz a Bíblia que na mesma noite o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes vai tentar matar a criança.
Meus amados irmãos, imediatamente José cumpriu a determinação divina e seguiu para o Egito com Maria e o menino Jesus, ficando lá até que Herodes estivera morto. O curioso é que Flávio Joséfo diz que Herodes Antipas, o homem que colocou-se contra Cristo, o homem que dizia Cristo nunca, o homem que não queria que Cristo crescesse e se agigantasse e reinasse sobre os judeus, ele morreu de hidropsia e morreu de gangrena e também de outras enfermidades acumulativas e simplesmente morreu no vigor, no auge da sua liderança, aos 70 anos na cidade de Jericó. E quando então Herodes soube que os magos não voltaram pelo mesmo caminho, ele indignou-se, diz a Bíblia, e então ele ordenou que se matassem em Belém e nos seus contornos todos os meninos de 2 anos abaixo. Ele foi rotulado como o primeiro infanticida. Ele simplesmente mandou matar as crianças, porque possivelmente dentre elas estaria o menino Jesus, mas Deus havia dado uma escapatória para Cristo. Cristo estava refugiado no Egito. Eu quero dizer nesta noite que o diabo também não tem poder contra a tua vida. Você está refugiado na sombra do Altíssimo. O diabo não vai te achar, o diabo não vai te encontrar, o diabo não vai acabar com a tua família, porque você está debaixo da sombra do Onipotente. Bendito seja o nome do Senhor. E então, simplesmente aquelas crianças acabaram sendo mortas. Vamos fazer uma estimativa. Belém tinha em média 2.000 habitantes. Supõe-se então que os meninos talvez tenham chegado a 20, aqueles que foram lamentavelmente mortos a mando de Herodes Antipas, o primeiro grande infanticida da história. Herodes dizia, Cristo nunca. Paulo fala sobre aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. E existem muitas pessoas que quando nós pregamos o Evangelho, estas reagem de uma forma irada, de uma forma terrível, e dizem que nada querem com Cristo, que Cristo não significa nada para as suas vidas. Estes são radicalmente contra o sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cazuza foi um grande cantor e um grande compositor da música popular brasileira. E este homem disputado pela indústria fonográfica, este que era aplaudido pela crítica musical brasileira, ele simplesmente no vigor da sua vida, com 32 anos, ele simplesmente num show no Canecão, ele parou o show, acreditem, pegou um cigarro de maconha, acendeu o cigarro, deu uma risada sarcástica, deu uma tragada, olhou para cima, deu uma baforada e disse, Deus, isto é para você. E todo o auditório riu, debochando daquele que vive e que reina para todo sempre. Quantos são os inimigos de Cristo? Eles estão aí ao seu lado, estão aí inseridos no meio da sociedade, de diferentes faixas etárias e níveis sociais. A atriz americana Marilyn Monroe, que foi símbolo sexual de Hollywood, uma mulher, digo respeitosamente, desejada por muitos homens da sua época. Ela também teve o seu momento em que ela rejeitou a Cristo e ofendeu o bendito e eterno Filho de Deus. Marilyn Monroe foi fazer uma apresentação, um show, e Billy Graham, o maior pregador de todos os tempos, disse à sua esposa, eu preciso pregar o Evangelho para esta mulher. Ela é um símbolo sexual, ela é cobiçada, ela é desejada, mas é um instrumento nas mãos do diabo. Vou falar-lhe do amor bendito de Jesus. E Billy Graham conseguiu chegar ao hotel onde ela se hospedava, e Billy Graham conseguiu avistar-se com ela, e pregou-lhe o Evangelho transformador de Cristo Jesus. E quando ele terminou de pregar, ele então perguntou-lhe, Mary, diante do que eu falei, você quer ter um encontro com Cristo? Ela levantou-se e disse, eu não preciso do seu Jesus. E simplesmente Billy Graham saiu cabisbaixo, e ele disse, o juízo de Deus sobre a vida de Marilyn Monroe virá no momento certo. Uma semana depois, ela morreu de overdose de barbitúricos. Cazuza morreu 1 ano
depois de ter afrontado a Deus em decorrência da AIDS. Meus amados irmãos, diz a Bíblia, em Hebreus 10:31, horrenda coisa é o homem cair nas mãos do Deus vivo. O primeiro grupo diz Cristo nunca. O primeiro grupo é composto pelos inimigos radicais da presença do Senhor e de Cristo Jesus, o bendito e eterno Filho de Deus. Mas aqui nesta noite, eu não tenho nenhum inimigo de Cristo. Aqui nesta noite, nós temos pessoas que amam a Jesus, que adoram a Jesus e que aplaudem a Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador de todos nós. O segundo grupo é o grupo intermediário. É composto por aqueles que dizem Cristo depois. Mateus capítulo de número 19, versículos 16 a 22. A Bíblia nos mostra um cenário interessante, um cenário muito envolvente. Jesus estava andando com alguns dos seus discípulos a caminho de Jerusalém para celebrar a Páscoa, para participar da Páscoa do Senhor. E um jovem perfeccionista, um jovem muito rico, uma outra tradução diz um príncipe, ele aproximou-se de Jesus. Ele tinha muitos bens, ele tinha muitas riquezas, muitas propriedades, e ele quis impressionar a Cristo com tudo o que ele praticava nos seus dias. Ele cumpria, portanto, todos os mandamentos. E ao aproximar-se de Jesus, com todos os seus liderados, os seus servos, querendo impressioná-los também no diálogo que teria com Cristo, perguntou ao Senhor: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: tu sabes os mandamentos? Ele disse: eu guardo isso desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele, entendeu perfeitamente o que ele queria dizer, e disse-lhe: simplesmente você pode vender tudo o que tem, distribuir todas as suas riquezas aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aí vem e segue-me. Ele olhou para Jesus e se entristeceu, e diz a Bíblia que retirou-se pesarosamente. Por quê? Porque ele dizia Cristo depois. Em primeiro lugar estava o seu dinheiro, em primeiro lugar estava a sua riqueza. Meus amados irmãos, este jovem, ele representa muito bem este segundo grupo. São pessoas que sabem que Cristo é o Salvador, são pessoas que sabem que Cristo é o bendito Filho de Deus, são pessoas que sabem que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, são pessoas que sabem que somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. No entanto, colocam Jesus num plano inferior. São pessoas que colocam Jesus em segundo lugar, Cristo depois. Primeiramente vem a orgia, vem a boemia, vem as baladas. Em primeiro lugar vem a cachaça, a cerveja, o uísque. Em primeiro lugar vem a festa do boi, vem o carnaval, vem a festa rave. Em primeiro lugar vem a prostituição, vem o auditório, vem as jogatinas. Em primeiro lugar vem a promiscuidade. Aí, se sobrar tempo e se houver vida, aí a pessoa buscará Cristo no término de sua jornada terrena. Isto é extremamente lamentável. Quantas pessoas estão praticando esse discurso? Cristo depois, o que é extremamente lamentável. Talvez aqui nesta noite, neste seleto auditório, possa haver alguém aqui que compreenda a palavra, que ama a palavra, que ama Deus, mas ainda não se entregou a Cristo Jesus, e nem mesmo você sabe explicar porque até então você não fez a sua decisão. Você acompanha a sua esposa, você gosta de vê-la na igreja, você acompanha seus filhos, você gosta de vê-los na igreja, mas você ainda não fez a sua decisão. Você está postergando a sua decisão. Você está dizendo Cristo depois, e o amanhã não te pertence. Talvez você não tenha tempo para ser salvo, perdoado, transformado por Cristo Jesus. Então nesta noite, anule o discurso de Cristo depois e diga Cristo agora, e receba Cristo como Salvador de tua alma, porque nesta noite a salvação é oferecida para ti. Quem concorda, glorifique a Deus comigo nesta noite. Em 1982 eu estava em Porto Velho, capital de Rondônia. Eu era ainda bem jovem. Eu fui ministrar num congresso de jovens. Na segunda-feira, um pastor que me lançou no ministério, um pastor americano que morou aqui em Goiás,
Ele me encontrou no hotel e disse: olha, eu perguntei ao pastor da Igreja Assembleia de Deus se haverá trabalho na segunda-feira. Ele me disse que não. Então você vai cooperar comigo, você pode fazê-lo? Eu disse sim. E na segunda-feira à noite eu fui cooperar com aquele homem. Eu cheguei naquele templo pequenino na segunda noite, um templo de madeira. Haviam apenas 6 pessoas ali reunidas, e eu preguei a palavra de Deus. E quando estava ministrando, um homem bem forte chegou à porta. Indecorosamente ele palitava os dentes. Eu disse-lhe: amigo, entre, sente numa destas cadeiras e ouça a palavra de Deus. Ele disse: de uma outra vez eu entrarei. E saiu dali, entrou num bar naquelas imediações. Quando eu orava pelos irmãos, eu ouvi um barulho ensurdecedor. E eu olhei para a porta, eu vi aquele mesmo homem que minutos antes ali estivera. Ele voltou agora cambaleando, segurando suas entranhas, porque ele entrara numa luta corporal contra um elemento de alta periculosidade, que lhe deu uma facada. Ele abriu as entranhas, e ele vinha estatelando o olhar da morte. E simplesmente quando chegou na porta, perdendo muito sangue, ele olhou para mim e disse: eu entrei na porta errada, e caiu morto na porta da casa de Deus. Alguns minutos atrás, a salvação lhe foi proposta, lhe foi anunciada, lhe foi oferecida, mas ele disse: Cristo depois, e não teve esta oportunidade. Em nome de Jesus, dê uma sacudida na sua estrutura de fé nesta noite. Em nome de Jesus, remeta uma informação à tua consciência, que é o mais eficiente de todos os tribunais. O que é que falta para você aceitar a Cristo? O que é que está lhe prendendo? O que é que está lhe atrapalhando? Por que é que você ainda não fez a sua decisão por Jesus? O que é que está amarrando a tua vida? Simplesmente Deus quer te salvar, te perdoar, te transformar, fazer de ti um instrumento em suas mãos na terra. Mas até então talvez tu estejas a dizer: Cristo depois. Eu quero lhe dizer nesta noite com convicção imorredora que nada é melhor do que Jesus nesta vida. Nada é mais precioso do que ter Jesus no coração. Quem tem Cristo, aplauda o Senhor comigo nesta noite, porque Ele é tudo para mim e para ti. Louvado seja Deus. O primeiro grupo diz Cristo nunca. O segundo grupo diz Cristo depois. Mas eu louvo a Deus pelo terceiro grupo, que é o grupo que eu estou visualizando aqui nesta noite. O terceiro grupo diz Cristo agora. Bendito seja Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o versículo de número 10. Nos diz a Bíblia que Jesus estava entrando na cidade de Jericó. Jericó, conhecido como terra do suave odor, conhecido como a cidade das palmeiras. Simplesmente Jesus ia entrando na cidade. Haviam 2 entradas e no centro, naquela confluência, uma figueira brava chamada de sicômoro. E quando Jesus entrava em Jericó, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era publicano e era chefe dos coletores de impostos a serviço de Roma. Os publicanos eram odiados pelos judeus porque eram estigmatizados como traidores da nação. Estavam trabalhando a serviço do Império Romano. E Zaqueu era simplesmente funcionário público, chefe da coletoria, e diz a Bíblia que ele era rico. Ora, se ele era rico e tinha apenas aquela função, é porque ele não era honesto. E como veremos no discorrer do texto, isto se confirmou. E simplesmente Zaqueu ouviu falar que Jesus estava entrando na cidade. A multidão estava realmente empolvorosa. E ele quis ver a Jesus, mas não podia, por conta da sua baixa estatura. Mas ele agiu célere, rapidamente. Ele foi adiante e subiu naquela figueira brava. Agora o que é curioso é que ele era um homem da aristocracia local, era um homem da elite local, acostumado aos palanques do Império Romano, acostumado às carruagens de gala, acostumado aos banquetes palacianos. Mas para ver a Jesus, ele se humilhou e subiu naquela árvore. Penso eu que crianças promoveram
chacotas de Zaqueu. Penso eu que algumas pessoas debocharam do mesmo, mas ele não se importou. Ele queria uma mudança de vida. E quando o homem está disposto a mudar de vida, o homem paga um preço, o homem rompe com o pecado, e o homem vai em busca do alvo que é Cristo Jesus, o bendito e eterno Filho de Deus. E ele subiu naquela figueira, e Cristo foi entrando, a multidão ao lado do Senhor, e Jesus sabia que Zaqueu estava em cima daquela árvore. Eu quero que tu saibas, amigo, que Jesus sabe perfeitamente que tu estás aqui. Ele sabe tudo a teu respeito, ele sabe o teu nome completo, ele conhece o teu CPF, ele conhece o teu RG, ele sabe onde é que você mora, ele sabe o que é que lhe apoquina, ele sabe por que é que a tua vida está amarrada, ele sabe por que é que você não prospera, ele sabe por que você não tem paz, ele sabe por que é que você não dorme bem à noite, ele sabe o que foi feito contra ti naquela encruzilhada, ele sabe quem fez mal contra ti, ele sabe que o diabo quer te mutilar, arrasar com a tua vida e levar-te para o inferno de dor, tormentos e suplício eterno. E por isto Jesus está aqui, porque ele sabe que você veio, e ele tem olhos para você, ele tem ouvidos para você, e ele tem braços para te abraçar e te amparar nesta noite. Quando ele passou debaixo da árvore, ele simplesmente olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O coração de Zaqueu acelerou-se, e ele começou a dizer: Cristo agora, Cristo agora, Cristo agora, o momento para mim chegou. E ele desce da árvore rapidamente, e diz a Bíblia que ele recebe a Jesus com prazer, com grande alegria. O que é alegria real para o homem neste mundo? Para muitos a alegria real é o carnaval, é o Carná Goiânia. Para outros a alegria real é a Copa do Mundo que vem em 2014. Para outros a alegria real é uma festa rave, para outros é uma rodada num botequim, mas a alegria real é quando Jesus entra no coração do homem, perdoa os seus pecados e modifica a sua vida. Aí é gozo, aí é alegria, aí é prazer real. Se você tem esta alegria, aplauda Jesus comigo uma vez mais nesta noite. Nos diz a Bíblia que Zaqueu então recebeu a Jesus com grande alegria, e ele foi correndo para recepcionar a Cristo na sua casa. Ele foi na frente para preparar a sua casa para a chegada de Cristo Jesus. Meu amigo, prepare a tua vida nesta noite, prepare o teu coração, porque Jesus quer entrar na tua vida, Jesus quer entrar no teu coração nesta noite. Faça uma asepsia, faça uma limpeza, faça uma adequação, faça mudanças radicais, porque Jesus quer ser entronizado no centro do teu coração. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a multidão era muito grande, e algumas pessoas até diziam que ele estava vivendo ou então compartilhando com pecadores. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, este disse: Senhor, eis que eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu tenho defraudado, eu restituo quadruplicadamente. Ele estava ali reafirmando um preceito da lei, Êxodo 22, versículo 1. Praticamente ele estava devolvendo o ilícito para o povo e para o erário público também. Simplesmente Jesus se alegrou com a sua declaração e disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus. Cristo agora, é isto que Deus quer que você diga nesta noite, é o que Deus espera da tua parte, que você rompa com o mundo, rompa com o pecado e receba Cristo de maneira definitiva no centro do teu coração. Em 1986, eu tive uma grande experiência no meu ministério. Eu fui para a cidade de Ananindeu a ministrar um seminário de escatologia bíblica. Ananindeu é uma cidade muito grande, anexa a Belém, compreendendo a região metropolitana. A irmã Ivete, que está ali atrás, esposa do irmão José Crente, conhece muito bem, e outros aqui também conhecem. E meus amados irmãos, quando eu estava no aeroporto de Brasília para fazer conexão, eu vi 3 homens conversando entre si. E dentre eles destacava-se um homem todo vestido de branco, mas muito simpático. Eu disse: Senhor, como eu gostaria de falar do teu amor àquele homem. Ora,
Eu não me dei conta, o tempo passou, e o nosso voo foi anunciado. Para surpresa minha, quando eu entrei no avião, eu fui olhar o meu assento, aquele homem estava do lado onde eu iria me assentar. Eu disse, é de Deus. Então preparei a minha bagagem, assentei-me, e comecei a provocar um diálogo com ele no início do nosso voo. Abri a minha bolsa, tirei a minha Bíblia e comecei a ler a palavra de Deus. Ele olhou para mim e perguntou-me, que livro é este? Eu disse, este é o livro dos livros, o livro mais vendido no mundo, o livro inspirado por Deus, a Bíblia Sagrada. E ele disse-me, olha, eu sou empresário, estou indo montar uma filial em Ananindeua, e eu confesso, eu nunca peguei a Bíblia em minha mão uma vez sequer. Você permite que eu a pegue? Eu disse sim, com todo prazer. Abri no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, e pedi a ele para que lesse. Ele leu e se comoveu, e então eu senti uma abertura para ministrar-lhe a palavra da fé, e comecei a pregar-lhe o Evangelho transformador de Jesus. Meus amados irmãos, o serviço de bordo foi feito, 2 horas e pouco de voo, e nem ele nem eu simplesmente pegamos algo para comer, para beber, porque a conversa estava muito envolvente. O Espírito de Deus atuou naquele momento e começou a trabalhar naquele coração. E antes que nós descêssemos na cidade de Belém, ele disse, diante de tudo que você falou, eu gostaria de oferecer o meu coração para Jesus. Eu preciso de Jesus, eu preciso ter os meus pecados perdoados, anulados, cancelados. Eu preciso de uma nova vida. Quero comunicar isto à minha mulher, quero comunicar isto aos meus filhos. Aí eu lhe disse, então, quando o avião descer lá no aeroporto, vamos num banheiro, numa sala qualquer, e eu vou orar por ti. Ele disse, não, é aqui, agora, o meu coração ferve de alegria. E dentro do avião, eu orei por ele, e ele nasceu de novo, recebendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua alma. Bendito seja o nome do Senhor. 3 meses depois eu recebi uma carta na minha casa. Naquela época as correspondências ainda eram comuns. Hoje você passa o e-mail, é muito mais fácil. Mas o carteiro entregou uma correspondência na minha casa, e quando eu abri a carta, eu me comovi, estava lá, querido irmão Roberto Carvalho, a paz do Senhor, eu sou aquele homem do avião que ia para Belém, capital do estado do Pará, encontrou-se contigo, você orou por mim, eu fiz a minha decisão por Cristo. Quero lhe dizer que já fiz o discipulado na minha igreja, e já desci as águas batismais. Hoje eu sou de Jesus, louvado seja Deus. Agora é contigo nesta noite. A igreja em pé, por favor, a equipe de louvor. A que grupo você pertence? Ao grupo daqueles que dizem Cristo nunca? Ao grupo daqueles que dizem Cristo depois? Ou ao terceiro grupo daqueles que dizem Cristo agora? Esta equipe de louvor está preparada, está no azeite. Ela vai louvar a Deus agora. Eu quero fazer um convite a você que aqui se encontra. Aceite a Jesus. Eu quero que você saia do seu banco pela fé e venha aqui à frente receber a Cristo como Senhor e Salvador de tua alma. Eu sei que você não é daqueles que irão para a perdição, porque caso contrário não estarias aqui. Você é alvo do grande amor de Deus. Em nome de Jesus, medite nisto, reflita nisto. Comece bem 2013, conectado com Deus, com a marca do sangue de Jesus na tua vida, com o teu pecado perdoado, com o novo nascimento, com o seu nome escrito no livro da vida. A que grupo você pertence? Responda à tua consciência. Cristo nunca? Cristo depois? Ou Cristo agora? Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família.
Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.